E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bira, do canal Bira's Experience. Gostaria de dedicar esse vídeo para os líderes evangélicos. Eu sei que eu não estou apto a tratar do assunto do evangelho ou dos assuntos eclesiásticos. Como eu não sou ativo no evangelho, porém, gostaria de tirar essa oportunidade de comentar algo. Então dedico isso a você, os evangélicos ativos e aqueles que gostam de postar coisas nas redes sociais e às vezes distorcem os acontecimentos. Tenho visto muitas pessoas postarem sobre o assunto do que aconteceu no carnaval, onde parece, né? Porque o Jesus que eu creio, ele não estava ali sendo representado naquela figura do carnaval. Ele subiu aos céus, porque segundo a palavra diz, e dito até mesmo pelos profetas, nos livros da antiga aliança, de que ele morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Estava escrito: o Filho do Homem sofrerá, e no terceiro dia ele ressuscitará e entrará em sua glória. Vocês são testemunhas disso. Agora meu Pai se reconciliou com o mundo. E como ele me enviou, eu envio todos vocês. Recebam o Espírito Santo. Vão como cordeiros entre os lobos. Façam discípulos em todas as nações. Os batizem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinem a eles o Evangelho e os mandamentos que eu lhes dei. Agora, eu deixarei o mundo novamente e irei até o Pai. Ó Senhor, fique conosco. Já está anoitecendo. O dia quase já se foi. Não tenham medo. Estarei com vocês todos os dias, por toda a eternidade. Eu não posso ter aquele Jesus como um representante do Jesus que eu creio. Então tenho visto muitas postagens de pessoas falando, tá vendo? Olha aí, o coronavírus, aí, o que fizeram com Jesus ali no carnaval. Que Jesus? Aquele não é o Jesus que eu creio. E creio também que não é o Jesus que você crê. Então não usa desses artifícios, desse populismo, dessa oportunidade para apregoar medo, terror, pavor nos corações das pessoas. A palavra de Deus diz o seguinte: chorais com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Esse é o momento de chorar com as pessoas, preparar uma palavra amiga para as pessoas, preparar uma palavra de fé, de ânimo, de que as coisas irão sanar, serão tudo resolvido. Aproximar as pessoas acerca do Senhor Jesus e não distanciá-las. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra de Deus diz o seguinte: errai-vos por não conhecerem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus.
Então usam essas fotos, né, temas do carnaval, uma forma de querer justificar o que está acontecendo no mundo. Na China não tem carnaval. Na África não tem carnaval, na Itália, na Espanha, ou toda a Europa, toda a África. Aqui nos Estados Unidos não tem esse modelo de carnaval que tem no Brasil. Então, o coronavírus deveria atuar somente no Brasil. Se é devido ao carnaval, não faça isso. Aproxima as pessoas do Evangelho através do amor, apregoando o amor, não distanciando as pessoas. Deixa eu trazer um exemplo sobre a vida de Caim. Na época de Caim não tinha nenhum mau exemplo para poder matar ao seu irmão Abel. Não tinha. Ele não havia presenciado ninguém matando ninguém por inveja, por ódio, por rancor, por ira. Não. O homem herdou o erro, a inveja, o rancor, a ira, o instinto assassino na desobediência, ao comer do fruto proibido. Então ali foi aberto a consciência dos erros que viriam, que hoje atinge a humanidade. Não foi por causa do carnaval que Caim matou Abel. Não estou defendendo o carnaval. Eu nem gosto de carnaval. Por mim, tanto faz, tanto fez. Quem ganha, quem perde, qual é o tema. O homem, infelizmente, usa a sua capacidade de raciocínio intelectual para fazer isso. Obviamente que Deus não se agrada, mas se Deus fosse castigar o homem, basta apenas um sopro dele. Um sopro já era o homem. Não precisa nem de coronavírus, só o soprar de Deus já aniquila com toda a raça humana. Existem coisas que estão por vir. Existem regiões que precisam conhecer as boas novas. Existem regiões que precisam conhecer acerca do nome chamado Jesus. Paulo, quando Jesus foi entregue aos soldados romanos, ou melhor, Pedro, quando Jesus já havia sido entregue aos soldados romanos, Pedro foi lá e decepou a orelha de um dos soldados. E Jesus pega a orelha de volta e coloca. Jesus chega para Pedro e diz: por que fazer isso? Guarda sua espada. Interessante que Pedro usou de uma forma para querer defender Jesus. Jesus não precisava de defesa. Basta ele ordenar ao Pai no céu que viria milícias de anjos para o defender. Interessante quando Jesus mais precisava da defesa de Pedro assim não fez. Não. Pedro negou. Na ausência do Senhor Jesus Cristo, Jesus precisava que Pedro sustentara, que sim, ele andou com ele, que ele presenciou os milagres, que esse homem era um homem de Deus, que ele era o enviado de Deus, ele é o rei que nós esperávamos. Pedro não fez. Pedro negou a Jesus. Mas a bondade do Senhor Jesus Cristo e o propósito do Senhor Jesus Cristo na vida de Pedro era tão grande que Jesus o perdoou e depois apareceu para ele. Da mesma forma eu digo para as pessoas que estão desesperadas nesse momento: Deus tem um propósito tanto na minha vida quanto na sua vida. Sim, Deus tem. Até mesmo neste momento que o mundo passa por essa adversidade, Deus tem um propósito. O amor de Deus ainda está escancarado para todos nós. Deus é maravilhoso. E Deus não precisa de advogado nem de defensor. Não. Ele se defende por si próprio. Então, vocês que usam desse artifício de quererem colocar a culpa por causa do carnaval, obviamente, no meu entender, o carnaval não é do agrado de Deus.
Mas existem tantas coisas piores que o homem faz fora do carnaval. Querem transferir isso para o carnaval? Não. Você sabia que maltratar os seus pais é feio diante dos olhos de Deus? Você sabia que maltratar sua esposa, seu esposo, seus filhos é feio diante de Deus? Será que não seria motivo de Deus se irar contra você mesmo? Sim, seria. Porque há um mandamento de Deus para honrar suas mulheres. Será que você honra? Mas para você o carnaval sim é o motivo do que está acontecendo no mundo. O carnaval, do jeito que é promíscuo, é só no Brasil. Então o coronavírus deveria estar somente no Brasil e não espalhado por todo o mundo. Então, tome cuidado. Não tome partido do que cabe a Deus. Pregue o amor. Pregue o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tão grande maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pregue também o que está no livro de Isaías. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas maldições, e o castigo que nos trazia paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pregue o amor neste momento, não pregue o oportunismo em espalhar ódio e pôr as pessoas distante do ato salvador do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou Bira, do canal Bira's Experience.